sombrios, bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama Valentina e o Alfa. Certa vez, em uma pequena aldeia europeia cercada por densas florestas, uma destemida caçadora chamada Valentina fazia suas rondas pela floresta, caçando e cuidando da segurança da aldeia. Desde jovem, ela treinava com seu pai, um experiente e sábio caçador, para proteger a aldeia dos perigos que se escondiam na escuridão da noite. Entretanto, nada poderia tê-la preparado para o desafio que estava prestes a enfrentar. Depois que seu pai faleceu, ela ficou responsável pela proteção da aldeia e fazia isso com muita responsabilidade, coragem e competência. Os aldeões confiavam nela como confiavam em seu pai. Há muitos anos, rumores sobre um lobisomem aterrorizante espalhavam-se pelas aldeias vizinhas, e esses rumores acabaram chegando até a aldeia de Valentina. Dizia-se que ele era um alfa, o líder de sua matilha. Era grande e sua força e astúcia o tornavam quase invencível. Diziam também que a cada lua cheia o céu se tingia de vermelho por conta do seu imenso poder, além de ser um sinal de que ele emergiria da escuridão para caçar não só os desavisados ou os caçadores que o desafiavam, mas também atacar as aldeias. Um dia, os ataques do lobisomem alfa tornaram-se mais frequentes e brutais, e a cada ataque ele se aproximava da aldeia de Valentina, o que deixou a aldeia em um estado de constante medo. Valentina, determinada a proteger seu lar e sua aldeia, decidiu enfrentar o desafio de caçar esse lobisomem que aterrorizava sua aldeia e as demais. Um jovem aldeão chamado Nathan, que cresceu com Valentina e também foi treinado por seu pai, havia voltado para a aldeia recentemente. Ele foi convidado por uma aldeia das redondezas para protegê-la do alfa, mas não conseguiu e a aldeia foi arrasada. E o alfa destruiu tudo na tentativa de caçar os aldeões, que só sobreviveram porque se refugiaram na igreja. Como um ser das trevas, o alfa não pisava em solo sagrado. Depois que amanheceu, o chefe da aldeia expulsou Nathan, que voltou para casa. Antes da próxima lua cheia, Valentina se preparou para a batalha, e Nathan ajudou a treinar, mas se recusou a ir com ela caçar a fera aterrorizante. Enquanto Valentina reunia suas melhores armas e afiava suas facas, ele perguntou: Já passou pela sua cabeça que esse lobisomem alfa só está protegendo sua matilha? Afinal, eles estavam aqui antes dos aldeões chegarem. Valentina olhou para ele sem entender o motivo daquela pergunta. Nathan sempre foi meio estranho e retraído. Tirando ela e seu pai, quase ninguém da aldeia falava com ele. E depois do que aconteceu na aldeia vizinha, ele virou motivo de piada. No entanto, aquela pergunta, mesmo vinda dele, era muito estranha. Valentina então respondeu: Nós também temos o direito de ficar aqui. É nossa casa também. E se o que disse for verdade, também estamos protegendo nossas famílias. Nathan encarou por uns segundos e fez outra pergunta. Está mesmo disposta a se arriscar por essas pessoas que vão te apunhalar pelas costas em sua primeira falha? Valentina nada respondeu. Afinal, ele estava certo. Já haviam feito isso com seu pai muitas vezes. As pessoas eram muito injustas e intolerantes e encaravam o trabalho dela como se fosse uma coisa fácil de se fazer. Mas ela havia prometido a seu pai que cuidaria da aldeia, e ela não quebraria essa promessa. Vendo que ela não iria responder, Nathan se calou e continuou a ajudá-la com as armadilhas engenhosas que ela costumava criar. Valentina sabia que essa caçada não seria fácil e que precisaria de toda a sua coragem e habilidade para enfrentar o lobisomem alfa. Os dias se passaram e, próximo à lua cheia, Nathan sumiu. Valentina o procurou por toda a aldeia, mas não o achou. Um aldeão disse ter visto ele indo pela estrada que levava à aldeia vizinha. Ela imaginou que ele tentaria ser aceito novamente, já que os moradores dali não davam descanso para ele. Sempre o lembravam de seu fracasso. Quando a lua cheia finalmente surgiu no céu noturno, tingindo tudo de vermelho, a aldeia mergulhou em um silêncio perturbador. Todos sabiam que era a hora de se abrigar e rezar pela segurança de todos e torcer para que a corajosa caçadora conseguisse dar fim à fera. Valentina adentrou a floresta, que estava vermelha por causa do brilho da lua. Aquela cor dava uma aparência assustadora, como um prelúdio da carnificina que em breve aconteceria ali.
Seguindo os rastros e os cheiros, guiada pelo faro apurado que herdou de seu pai, ela avançava cautelosa, evitando qualquer barulho sob seus pés, enquanto se aproximava do território do lobisomem alfa. A tensão no ar era palpável, anunciando um confronto iminente. De repente, um uivo aterrorizante cortou o silêncio da noite, e um galope frenético e potente vinha pela floresta, abrindo caminho entre as árvores, indo na direção de Valentina. Ao contrário dela, a fera fez questão de anunciar sua chegada, fazendo o chão tremer sob os pés de Valentina. O lobisomem alfa revelou-se com olhos amarelos que brilhavam intensamente no escuro. Seu pelo negro e desgrenhado exalava um ar de poder, e o brilho vermelho da lua era refletido em seu pelo, tornando o negro avermelhado. O tamanho e porte daquele ser impressionava, e deixou claro para Valentina que talvez ela não saísse viva daquele confronto. Valentina, no entanto, ficou firme diante da criatura, sem recuar. Seu coração batia rápido, mas ela não permitia que o medo a dominasse. Ambos se encaravam, cada um reconhecendo o poder do outro. O lobisomem alfa se levantou calmamente e farejou Valentina. Apesar de seu tamanho e imponência, ela não se sentiu ameaçada, e ele se aproximou mais dela, rodeando-a e farejando-a. O lobisomem então falou em um rosnado que Valentina, sem saber como, podia compreender. Vamos lutar. E se eu vencer, você virá comigo, viver com minha matilha. Se eu perder, irei embora dessa floresta para bem longe e escolherei outro território para habitar com minha matilha. O confronto teve início. A caçadora e o lobisomem dançavam em um combate mortal. Moviam-se com agilidade e precisão. Valentina se esquivava dos golpes poderosos do lobisomem enquanto tentava encontrar uma brecha em sua defesa. As armadilhas que preparou provaram ser úteis, mas o alfa era inteligente e ágil o suficiente para evitar ou escapar de todas elas. Horas se passaram e a batalha parecia interminável. Valentina estava fascinada com aquele ser, que mesmo como um animal, mostrava muitas vezes um comportamento humano. Ela estava exausta, mas sabia que não podia desistir. Seu objetivo era proteger sua aldeia. O alfa, percebendo que ela estava cansada, se afastou e se deitou mais adiante, próximo a uma árvore, como um cão que se cansou de brincar com seu dono. Valentina compreendeu e fez o mesmo. Ambos se olhavam de longe, e Valentina teve a impressão de que aquele olhar era familiar. O lobisomem alfa então disse a ela num rosnado: A minha matilha é como sua aldeia. Eles dependem de mim para protegê-los e garantir alimento e abrigo. Sou responsável por eles como você se sente responsável por sua aldeia. Não sou injusto quando caço vocês. Afinal, eu já estava aqui quando vocês chegaram. Ao ouvir aquelas palavras, Valentina se lembrou na mesma hora de Nathan. Aquilo era muita coincidência. Rapidamente se colocou de pé, no que o lobisomem fez o mesmo. Ela olhava nos olhos dele, tentando não crer no que desconfiava. Então, com voz trêmula, ela perguntou: Nathan, é você? O alfa olhou para ela, e seus olhos, que até então eram amarelos, assumiram a cor azul, mudando consequentemente a cor do brilho da lua para um azul quase celeste, deixando toda a floresta com a mesma cor. Valentina olhava tudo ao seu redor. Aquilo era mágico e lindo. Quando ela se virou, o alfa estava de frente para ela. Aqueles olhos azuis cintilantes eram com toda certeza os de Nathan. Com receio e desejo, Valentina acariciou a pelagem do lobisomem. Ela estava encantada e atraída por aquele ser magnífico. Ele então disse num rosnado: Há um motivo para você poder me compreender. E qual seria esse motivo? Valentina perguntou, se sentindo estranha falando com o animal. Você é minha fêmea, e eu sou seu alfa. A única maneira de salvar os aldeões é vir comigo e viver ao meu lado para sempre. A caçadora sabia que precisava tomar uma decisão. Era tentador ir com ele, mas fez uma promessa a seu pai, que protegeria sua aldeia. Ela olhou para a fera à sua frente e pensou que aquele momento em que ela estava tão próxima da fera e a fera estava tão vulnerável seria perfeito. Ela só precisava enfiar sua lâmina de prata em seu coração
e tudo estaria acabado. Mas então por que a dúvida, Valentina? Ela se perguntava. O fato era que algo mudou. Talvez o brilho da lua, o encanto da fera, ou descobri que aquele ser era Nathan. O motivo ela não sabia, mas o fato é que ela não queria mais lutar ou matar o Alfa. Valentina escolheu ir com ele, largou suas armas, desfez suas armadilhas e montou sobre ele, sumindo para sempre na floresta. Nunca mais a lua cheia nasceu com tons vermelhos, mas em alguns meses do ano, uma bela e brilhante lua azul nascia no céu. As aldeias nunca mais foram atacadas nem por lobisomens, lobos ou outra ameaça qualquer. Valentina e Nathan se casaram e construíram sua casa afastados da aldeia, bem no meio da floresta. E nas noites de lua azul, quem estivesse na floresta podia ver uma bela jovem de vestes brancas montada sobre um enorme lobo negro com olhos tão azuis como a lua, que corriam livres pela floresta, seguidos por toda uma matilha de lobos negros. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecer o conteúdo do canal. E você que veio até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se inscrever e fazer parte da família de Sombrios. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Seja membro e até a próxima!